Psicóloga, deixa-me perguntar-te algo importante. Quando tu pensas em supervisão, o que é que tu sentes? Se a resposta honesta, está bem, inclui palavras como ansiedade, medo do julgamento, exposição ou receio de parecer que não sabes o suficiente, então este episódio é para ti. Porque há uma crença muito silenciosa que ninguém diz em voz alta que acompanha as psicólogas, muitas delas, ao longo dos anos da prática, que é a ideia de que a supervisão é um espaço onde alguém mais experiente vai ver o que tu fizeste mal. Enquanto essa crença existir, a supervisão nunca vai ser o que verdadeiramente se propõe. Hoje quero desconstruir isso, não com teoria, não é isso que eu vou falar, não vou falar aqui de evidência científica, que há imensa sobre o assunto, sobre a supervisão, mas quero falar daquilo que eu vejo na minha experiência, não é? Um, e que eu vejo acontecer, não é? Na minha experiência, e sobretudo quando a relação de supervisão não é a melhor. Então, se este assunto te interessa, por favor, fica até ao final do episódio. Desabafos de psicólogos, o lado invisível de quem escuta e às vezes precisa de ser ouvido. Dado por Sandra Costa, psicóloga, psicoterapeuta, supervisora e mentora de psicólogos. Então, supervisão não é o mesmo que avaliação. Não é o momento em que alguém, como eu disse na introdução, mais experiente que tu, vai pôr os óculos da avaliadora para notar onde é que estão os teus erros. Ou que não és, lá está, provar que não és suficientemente boa. Não é um espaço onde tu expões as tuas falhas para seres corrigidas como se fosse como se fossem erros de um teste. Mas percebo, entendo de onde é que vem essa sensação, não é? E essa crença na maioria das psicólogas. A maioria de nós, o que é que nós aprendemos? Desde cedo na nossa caminhada profissional, que achamos que, e não só enquanto psicólogas, também enquanto pessoas, é que achamos que pedir ajuda a alguém é fraqueza, que imediatamente a psicóloga que está a pedir a fazer esse pedido está-se a colocar abaixo da supervisora. Que mostrar dúvida é arriscar a credibilidade, que expor um caso difícil é admitir que não se soube fazer melhor, daí estar a levar para a supervisão, e carregamos isso para a nossa prática clínica, para as supervisões, para os espaços onde devia ser seguro não saber tudo. O problema, psicóloga, não és tu, é o que aprendeste que supervisão queria dizer, infelizmente. Então, quando encontras uma supervisora com quem tens verdadeiro fit relacional, ok? Algo muda, algo transforma-se completamente. Começas a trazer os casos que te assustam, não só os que correm bem, começas a dizer não sei o que fazer aqui, ou seja, a tua forma de falar é verdadeira, é autêntica, é honesta. Não tens medo que isso te vá diminuir como pessoa, como profissional. Começas a sair da supervisão com mais clareza, não com mais dúvidas, se realmente estás na profissão certa, pelo amor de Deus, né? E isso tem um impacto direto na tua prática clínica. Nem imaginas o motor, a consequência que isso vai trazer na tua prática.
Psicólogas que estão em supervisão regular desenvolvem, como eu já tenho vindo a explicar, a formação de caso no modelo teórico, o qual se propõe de forma muito mais sólida do que as que trabalham sozinhas. Isso é sem dúvidas, e a evidência científica também diz isso. E diz também que a competência da formulação de caso demora algum tempo a ser adquirida, que temos que treinar e treinar e treinar para conseguir ganhar cada vez de forma mais cirúrgica. Psicólogas que estão em supervisão, como eu também já disse, noutros vídeos e que também vou dizendo na minha página, relatam menos fadiga emocional e constroem uma rede de confiança que muda a forma como exercem a profissão de psicólogas. Não porque a supervisora tem todas as respostas, mas porque pensar em conjunto, em união, com alguém que conhece clinicamente, não é? Que sabe quem tu és, que sabe o teu background, que sabe quais são as tuas competências, a tua experiência, é completamente diferente de pensar sozinho. Então, para mim, escolher uma supervisora não é escolher a mais experiente da sala. E aqui é que tu tens que fazer um shift também, uma mudança na tua cabeça, que é escolher uma supervisora também não é escolher a que tem o currículo mais longo e que até, se calhar, dá aulas na faculdade puramente, puro e duro, só. Não. E nada a dizer em relação às colegas que somente trabalham na área de investigação e a dar aulas. Não, porque temos ótimos profissionais. Só estou a dizer que nós não tem que ser a pessoa, se calhar, com mais artigos científicos publicados, a supervisora com o currículo mais longo, a supervisora mais antiga do país. Não, tenta entender a minha lógica aqui. Quando tu escolhes uma supervisora, tu escolhes uma relação. Relação, né? O que é que está dentro? O que é que está para termos uma melhor comunicação? Porque se nós repararmos, para comunicar, nós temos que estabelecer uma relação, ok? E isso significa perguntar. E agora vocês situem-se em relação à vossa supervisora. Ou, se ainda não têm supervisora, procurem alguém assim. Esta pessoa respeita a minha história clínica, aquela que eu estou a apresentar, aquela que eu consegui ver, consegue, do caso específico que eu trouxe aqui para a supervisão, consegue ver o que já sei e não só o que ainda não sei, mas valoriza também o meu caminho até aqui. Desafia-me com exigência saudável, sem me fazer sentir que eu sou pequenina, que ainda não sei o suficiente para estar a trabalhar. Sinto que posso trazer um caso onde me perdi completamente, sem medo de ser julgada. Se a resposta a estas perguntas que eu te estou aqui a fazer for sim, então tu estás no lugar certo. Parabéns. Não te podia desejar melhor, psicólogo. Porque supervisão não é hierarquia, é parceria. Olha só a diferença. Nós estamos numa parceria, estamos juntas. E é isso que eu faço nas minhas supervisões, é isso que eu faço nas minhas mentorias. Por isso, se tu reparares na minha página do Instagram, é por isso que eu tenho tantos testemunhos das psicólogas. Porque elas sentiram que ali elas eram aceites e respeitadas com o seu background. Tivessem elas 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de experiência clínica. E isso, digo-vos, não há felicidade maior no meu coração que acolher psicólogas verdadeiramente, como seres humanos, como psicólogas humanas, não como máquinas teóricas, como um livro a debitar teoria, que a teoria é importante, nós sabemos que sim, a evidência científica, e é por ela que nós temos que nos guiar, é por isso que nós somos psicólogos, porque nós temos um guia científico nas mãos. Mas depois, na realidade, na prática, nós somos seres humanos e temos que ser acolhidos assim. E muito mais ainda quando se refere a outros psicólogos acolherem psicólogos. Porque nós temos que dar o exemplo na nossa profissão, a acolhermos os nossos colegas. E isso eu posso vos dizer que eu não largo pé disto, desta convicção, não largo. Não faz sentido um psicólogo
numa supervisão, ou mesmo um colega rebaixar outro a achar-se que é superior que o colega. Porque ele tem uma história dele, se calhar teve hipótese de estar numa equipa multidisciplinar, teve a oportunidade de aprender, por exemplo, com médicos e outros profissionais, enquanto que o outro psicólogo teve sozinho aquele tempo todo. E ele tem que o saber respeitar, porque se ele estivesse no lugar dele também sozinho, se calhar saberia o mesmo, menos do que esse colega. Teve sozinho estes anos todos. Estou a dar um exemplo. Isso realmente deixa-me um pouco ativada emocionalmente, porque está na hora de nós mudarmos a nossa mentalidade. Então, hum, como eu estava a dizer, a supervisão não é hierarquia, é parceria, é alguém que caminha ao teu lado, com mais experiências, mas sem te apagar, valida-te. E há sinais que merecem atenção. Eu vou-te dar aqui três sinais, para além daquelas perguntas que eu já te coloquei, para tu realmente teres um guia aqui, um norte. O primeiro é quando preparas a supervisão para parecer bem, não para aprender. Quando escolhes os casos que correm melhor, não os que te deixam com dúvidas. Esse filtro tem um custo enorme, porque és tu que ficas sem o que precisas. És tu que não estás a ter a ajuda preciosa que a supervisão tem que te dar. 2. O segundo é quando sais da supervisão mais confusa ainda ou mais pesada do que tu entraste. E eu vejo nas minhas supervisandas. Por isso que às vezes elas no final fazem um testemunho sobre o trabalho e dizem: Sandra, estou muito mais leve, estou muito mais clara e agora eu sei o que é que eu vou fazer. Uma boa supervisão não resolve tudo, mas deve deixar-te com mais clareza sobre o próximo passo, mesmo que esse passo seja simplesmente continuar a observar, continuar a avaliar, porque já aconteceu. Às vezes é só a psicóloga saber que está aí no bom sentido. Ainda assim, eu faço sempre mais qualquer coisa, eu acrescento sempre informação, porque eu sei o que é estar sentada atrás de uma secretária a atender casos clínicos, porque o supervisor, se for alguém que também está na prática, sabe o quão difícil é, às vezes, nós mantermos o nosso protocolo de avaliação e supervisão e o quão importante é nós termos verdadeiramente mais direcionamento, mais ferramentas, mais clareza. Terceiro, é quando deixas de trazer os casos mais difíceis. Aí é um sinal de alarme. Quando há um paciente que te preocupa genuinamente e mesmo assim não o trazes para supervisão. Algo nessa relação não está a funcionar. Eu própria posso te dizer, psicóloga, que eu demorei a perceber o que era uma boa relação de supervisão. Passei por vários supervisores, e pude analisar quem é que era verdadeiramente um supervisor acolhedor, um supervisor que não julgava, um supervisor que adicionava, um supervisor que respeitava. Passei por espaços onde sentia que tinha de saber antes de perguntar. Sim, é verdade. Quer supervisores, quer colegas de, intervisão, ai, agora até me custou dizer a palavra, supervisão e intervisão, senti que tinha que saber, tinha que dar muitas cartas antes de perguntar, fosse o que fosse, onde a dúvida parecia um sinal de incompetência, onde saía tecnicamente informada, mas emocionalmente mais sozinha e drenada. Ok? Por isso que eu hoje, nas minhas supervisões em grupos pequenos ou na minha mentoria, eu não admito que nenhum colega saia dali inferiorizado, mesmo perante os outros colegas. E eu faço sempre de um todo para todas as informações que são dadas ali serem integradas à luz da experiência desse colega que falou e à luz do grupo todo e mesmo de quem tem ou mais conhecimento ou mais sabedoria naquela área. E hoje a dúvida de um pode ser dúvida de outro, ou seja, esse colega pode estar muito informado naquele assunto, mas pode não estar informado noutro assunto que outro domine. E é importante haver esta abertura também, esta empatia e esta abertura de consciência. E queria vos dizer que foi quando eu encontrei uma relação diferente que percebi que já tinha tudo que eu tinha estado a perder. Desculpem. Eu fico emocionalmente ativada aqui porque já vi muitas situações
infelizmente, que deixaram psicólogos de rastros, depois de supervisões, que deixaram ótimos psicólogos a questionarem-se se estavam na profissão certa. E eu, vocês como estão a ver, isso ativa-me até aqui na minha didática, na minha expressão verbal. Mas para vos dizer que eu, neste momento, um dos meus supervisores é a pessoa mais empática, pessoa mais. É um senhor, um deles é um senhor, com muitas décadas, pronto, várias e várias décadas de experiência, e só a voz dele, só o tom de voz dele é tão reconfortante, que é impossível nos sentirmos julgados. É mesmo uma relação. E isso, para mim, não há dinheiro que pague isso. Então, reparem que uma relação de supervisão não é só conhecimento clínico, é a sensação que se pode crescer sem termos que nos esconder. E é isso que procuro criar nas psicólogas com quem trabalho, um espaço onde a exigência e a segurança coexistem, onde se pode não saber e ser o ponto de partida, não um problema. Supervisão não é julgamento. É o espaço onde podes ser a psicóloga que tu és agora, enquanto te tornas a psicóloga que queres ser. Isto é lindo. Reparem. E isso começa por tu escolheres bem a tua supervisora ou mentora. Se este episódio te fez pensar num espaço de supervisão que tens, ou que gostarias de ter, ou que ainda não encontraste, então tu podes. Tu podes falar, tu podes responder aqui nos comentários, escrever agora supervisão e recebes toda a informação que tu quiseres para finalmente encontrares o espaço seguro que tu mereces.